Agora vem cá, que tal você poder ajudar a salvar uma vida? Parece simples, né? Talvez a maioria das pessoas responda que sim, que gostaria de salvar alguém. Mas quando se fala em doação de órgãos, nem sempre a própria pessoa ou os familiares topam. É um momento de dor para a família. Mas nesse caso, doar órgãos de um parente que morreu pode ser um ato nobre. Aqui em Maringá este mês foram feitas 4 doações. E quem fala sobre esse assunto com a gente é a Jamile Fernanda Lima, que é enfermeira e coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital Santa Casa de Maringá. Jamile, vamos começar então dizendo como é que é feito esse trabalho. Existem hoje profissionais que chegam nas famílias para conversar quando tem a morte de um parente. Como é que funciona? Exatamente, né? Então nós trabalhamos dentro do hospital, um plantão 24 horas, né? E todos os dias do ano. E aí quando abre-se um processo na UTI de morte encefálica, né? Então o paciente ele chega no estado e começa a apresentar alguns sinais. E aí então é aberto esse protocolo, né? Vamos verificar então se ele está evoluindo para a morte ou não. É feito esse contato já com a família ela já é chamada para conversar sabendo que esse processo vai começar, então aí começa até o contato da equipe da CIDOT e também para a família estar assimilando o que vai acontecer. A CIDOT é a comissão, como é que é a CIDOT? Isso, é a Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos, né? Nós somos enfermeiros de vários setores, a maioria hoje é da UTI, eu sou do bloco cirúrgico e nós trabalhamos juntos, é um segundo trabalho dentro da instituição. E aí essa comissão entra quando começa esse protocolo e depois de finalizado, então com a notícia do médico, que daí só o médico, plantonista da UTI, pode conversar com a família sobre a morte, ele explica então que o processo foi finalizado, que há a morte cerebral e aí nós entramos então com um pedido da doação. Só para as pessoas entenderem então, porque as pessoas falam assim, ah não, mas se eu falar que sou doador, posso não ter morrido ainda e quererem tirar meus órgãos, isso não existe, né? Não, isso não existe, né? Existe ainda um medo, né? A cultura ainda é um pouco difícil de se mudar, de colocar na cabeça das pessoas, mas as instituições hoje, elas são muito visadas também pelo Estado e existe todo um processo, então são 2 testes feitos por 2 médicos diferentes, né? Teste físico mesmo, onde comprova que a pessoa não tem mais estímulo a dor, estímulo a calor, né? O olho não mexe mais, os cílios não mexe. Então, assim, são situações que daí é provável que o tronco cerebral não está mais recebendo nenhum comando. Fora este exame, existe um exame de um teste de apneia, onde você joga bastante oxigênio para o paciente e aí você espera que o organismo vá responder, porque daí o seu centro cerebral tem que falar, ó, respira, e aí a pessoa vai respirar. Aí quando a pessoa não respira, e é feito exame de sangue junto também, com a gasometria. Fora esses 3 exames, existe um último exame que é o exame de imagem, né? Aqui em Maringá a gente usa muito na região o Doppler transcraniano. O que ele vai ver? Ele vai ver se dentro do cérebro, dentro da cabeça, existe o fluxo sanguíneo. E aí, normalmente, quando a gente já suspeita, vem o laudo de que não tem, né? Então é um neurologista específico que faz esse exame. E aí, então, todos esses componentes fecham esse protocolo de morte. Então não existe a possibilidade de acontecer isso, né? E o que é que a pessoa pode doar hoje? Que tipo de órgãos podem ser doados? A pessoa pode... Nós temos 2 situações. Nós temos, então, a doação de órgãos, como a gente fala, com o coração batendo, que é a de morte cerebral. Quando acontece a morte, você pode doar o próprio coração, ou ele para doação, ou só as válvulas, dependendo da idade e se tem um receptor compatível. Você pode doar fígado, pâncreas, você pode doar os rins, você pode doar o pulmão, né, como a gente teve essa semana aqui na Santa Casa. E aí, mais especificamente, tem pele, ossos e até intestino. Aqui no Paraná é muito pouco, né? Nós temos a questão do banco de ossos e tudo mais, mas você pode doar tudo isso. Quando o coração para, né, uma parada cardíaca que a gente fala, então o que a gente pode estar doando? O coração para válvulas, mas aqui a gente não tem um centro, então aqui em Maringá a gente não faz. E aí as córneas e o globo ocular,
que daí é mais fácil, né? Então, existe a faixa etária de 3 a 70 anos, se é um óbito nessa idade e a família aceita, daí tem a adoção de córneas e globo ocular. Uma pergunta que as pessoas fazem muito: eu tenho problema de visão, tenho miopia, tenho astigmatismo, eu posso doar minha córnea? Pode? Pode sim. A córnea, ela é como se fosse um espelho acima de onde tem a cor do olho, né, da íris. Então é como se fosse uma lente de contato. E dependendo do problema, ele é no fundo do olho, ele é em outras partes anatômicas. Então a pessoa pode doar. O que faz a pessoa não poder doar é às vezes alguma cirurgia prévia, que daí foi manipulada a córnea. E aí realmente na entrevista com a família, quando a gente pergunta, aí é detectado, aí infelizmente não pode ser um doador. O receptor e o doador têm que ter mais ou menos a mesma idade ou não funciona assim? Para córneas, não. Para córneas você vai, tanto que ela é retirada, ela passa por um tratamento e fica no banco de olhos por até 7 dias. Então vai dependendo da pessoa da fila, não precisa. Agora, esses órgãos estruturais, como o pulmão, o coração, tem que ter um perfil físico, né? Peso, altura, mais ou menos, para você poder doar, tá? Os rins também, né? Como se funciona dessa forma. E tem um prazo, né? A gente vê que sempre sai meio rapidinho, sai pessoas, policiais fazendo abertura, batedores para chegar no aeroporto logo. Exatamente. Esse prazo é realmente para não se perder o órgão. Isso, existe o tempo de isquemia do órgão que nós falamos, né? A partir do momento que está lá na doação, existe um processo de clampeamento da aorta, onde você corta o fluxo de sangue e aí você passa uma solução, né, dentro desse paciente, dentro dos órgãos, que é uma solução para manter esse órgão viável. Mas é muito rápido, né? Então, por exemplo, pulmão, coração, fígado, são 4 horas. Então, da hora que nós saímos aqui do centro cirúrgico, o outro paciente já está lá no outro local, às vezes está em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, que foi dessa semana, e o paciente já está lá na mesa de cirurgia esperando esse órgão chegar. E realmente é uma corrida contra o tempo. E que felicidade deve ser para a família poder receber, né, a pessoa que está aguardando há tanto tempo, né? Exatamente, né? A gente fala que o nosso trabalho hoje é realmente pensando nessas pessoas que estão lá. Porque você não tem mais uma vida, né? Você precisar de um pulmão, de um coração, de um rim. Você viver na máquina de hemodiálise, né? Você não consegue mais. Então, assim, a expectativa e tal, imagina você receber essa ligação que você foi contemplado, né? E aí você acordar e ver que, nossa, né? É uma vida eu tive nova, uma né? chance, exatamente. Então, essa é a nossa maior felicidade, gratificação pelo trabalho. Agora, existe um potencial muito grande e as pessoas ainda não aceitam muito a doação, né? Por quê? Exatamente, né? E tá aí a questão de se conversar antes. A gente evita assuntos de morte, né? Nós que somos da área da saúde temos uma cabeça um pouco diferente, mas aí quando você não conversa sobre isso, chega naquele momento, a pessoa não sabe como reagir. Então, será que ela queria, que ela não queria? Ai, mas vai doer, mas vai tirar uma parte, mas vai ficar deformado, né? Então, realmente é um pouco de falta de conhecimento do processo e a falta da conversa com a família, que isso realmente é muito importante. Se a gente, cada vez que sentasse assim para conversar, né, ou até por uma situação às vezes de óbito de alguém, conversar sobre essa situação, porque assim, a gente não leva nada. Né? Nós não vamos utilizar mais, isso é só uma matéria. E aí tem pessoas que precisam. Então, assim, não dói, o doador, ele está morto, né? Apesar de o coração estar batendo e ele estar quentinho, respirando, né? Existe um equipamento que está fazendo isso por ele. Então, assim, o nosso centro, que é o nosso cérebro, já não está mais sentindo, né? Ou seja, não tem volta. Não tem volta. E ele não vai sentir nada. O único sentimento é o sentimento de poder ajudar alguém que a família vai estar fazendo, vai estar tendo naquele momento. Teve uma época que no próprio RG, em alguns documentos, você podia colocar que era doador de órgãos, né? Isso. A lei mudou, né? Isso chamava doação presumida. Então foi feita essa campanha aqui no Brasil e aí você poderia colocar na carteira de motorista também. Só que o que acontece? As pessoas ficaram com medo, porque, não, então se eu tiver escrito o meu documento, eu vou entrar no hospital, vão fazer alguma coisa para arrancar os meus órgãos. E assim, aí aqui no Brasil não funcionou. E aí eles voltaram, né? Então caiu essa lei e agora a doação é doação consentida, onde só a família pode consentir, após a morte, a doação dos órgãos do seu familiar.
E como é que funciona? Precisa de uma pessoa, duas pessoas? Tem que ser pai e mãe, ou pode ser só mãe, ou pode ser só pai? Como é que funciona isso? Depende, né? Se é um menor de idade, é mãe e pai. Os dois têm que assinar para estar em comum acordo. Se você é casado, pode ser o esposo. Se você tem filhos e ele for maior, pode ser o filho, né? Então, dependendo da situação, pode ser o pai, a mãe, normalmente os parentes de primeiro grau. Existe um termo também de relação estável, que às vezes a pessoa não é casada no papel, né, mas é o responsável por aquela pessoa. Então, normalmente são esses familiares mais próximos. Agora, eu já ouvi muita gente dizer que tem medo, por exemplo, de fazer a doação de órgãos e, sei lá, depois na hora de fazer o velório vai ficar faltando um pedaço, vai ficar aparecendo. Né? Não imagina, não fica não, né? Até porque, assim, a parte abdominal, existe um preparo do corpo depois, né, nas funerárias e tudo mais. E a parte de córneas e globo ocular também é preenchido, né, com gás, algum outro material assim, então nada fica aparecendo, nada acontece, nem hematomas, nada no corpo que coloque. Até assim, quando nós tivemos aqui, e onde tem a doação de ossos, eles também fazem a recomposição com tubos de PVC. Então são só os ossos longos, os ossos grandes, né, não fica tirando todos os ossinhos. E aí eles fazem sempre a reconstituição do corpo justamente para não causar nenhum trauma, né, na família. Em princípio, qualquer pessoa pode ser doadora? Sim, em princípio pode, né? Só que você tem que estar em uma saúde estável, né? Dependendo assim da sorologia, uma hepatite, alguma coisa. Tem órgãos que a gente fala que são órgãos expandidos. Então, se tem um paciente que tinha hepatite B, e aí a gente tem um receptor com hepatite B, ele pode doar. Mesmo né? tendo problema, mesmo ainda tendo, pode. Exatamente. Então, algumas patologias podem, né? Existe a faixa etária também, acima de 6 meses já fazem múltiplos órgãos e acima de 2 anos córneas. E aí tem a faixa etária máxima, né? Acho que é coração 50 anos, acho que até 80, às vezes 70 e poucos o rim, né? Aí você vai limitando um pouco, mas então, assim... até quem é bem velhinho pode querer doar também e fazer esse benefício para outra pessoa. Pode sim, pode sim. E assim, a maior recusa, qual que é o principal problema quando vocês vão conversar com a família? Tem gente que não quer nem ouvir, como é que é isso? É difícil, né? Porque você recebe a notícia do óbito, então até a família assimilar ali você tem que dar um tempo. Só que existe mesmo, eu acho que é a questão da demora, né? Porque assim, quando são vários órgãos, múltiplos órgãos, a nossa equipe aqui em Maringá nós temos só a captação de rins, então a equipe é daqui e de córneas. Aí quando envolve coração, fígado, pâncreas, são as equipes de fora. E existe uma logística da Secretaria Estadual, avião, tudo mais, né? Então existe essa demora de entrega do corpo, onde a família já está num sofrimento grande e às vezes para eles é muito difícil. Existe a falta de conhecimento da pessoa que está aí, do potencial doador. Eu não sei se ele queria, se ele não queria, acho que não. E existe aqui também um desconhecimento da causa mesmo, né? Assim, não sei como vai ser, vai tirar, é uma coisa agressiva, né? Não quero que faça isso com uma pessoa da minha família. Lá no hospital mesmo, pessoas que trabalham e acompanham o nosso trabalho, vêm e já, em caso da família, já nos disseram não, porque assim, né, vou tirar uma parte. Entendi. E realmente a gente tem que respeitar. Sim, né? é um momento de dor, né? É um momento de dor, a gente tenta sempre explicar, sempre mostrar o outro lado, mas assim, em primeiro lugar é o respeito à família. Agora tem uma forma também de ser doador vivo, né? É verdade. Não precisa tirar nem um pedacinho, que é o transplante de medula óssea, né? Para fazer transplante de medula óssea, né? Isso. E aí qualquer pessoa pode se cadastrar. Exatamente, é só você ir ao banco de sangue, né? Aqui em Maringá a gente tem um hemocentro e você vai lá e fala que você quer ser um doador de medula. Eles vão tirar acho que 10 ml de sangue e te cadastrar no banco. E esse banco tem um contato meio conectado até mundial, assim, Estados Unidos, alguns outros países, e aí você fica lá no banco. Se acontecer de você ser compatível com alguma pessoa que precise, eles vão te chamar. A doação é simples, é uma punção, normalmente eles fazem no fêmur, né, que é de onde tiram o tecido, e assim, dói um pouquinho, não é nada que a gente não vai sobreviver. É uma dor de uma injeção um pouquinho mais forte. Exatamente, uma dor de uma injeção, assim, mas o ato de você estar salvando alguém, né, com certeza vai compensar. Vale qualquer sacrifício. Vale sim. Tá, o que é que você diria, então, para a gente já encerrando, para as famílias que ainda, ou para as pessoas, né, melhor,
que ainda tem algum preconceito, que ainda são reticentes mesmo, né? Que tem alguns mitos sobre doação de órgãos? Olha, eu falaria que a gente tem que pensar que um dia pode ser um familiar da gente que precise. Então hoje nós estamos saudáveis, estamos trabalhando, estudando, tendo o nosso lazer, mas um dia pode ser que não, a gente vai para o outro lado. Então a gente tem que ponderar, né, isso, né, conversar mesmo entre a família e ponderar que assim, a gente não vai mais precisar. Então é isso que eu falo, assim, converse com a sua família, esclareça, se tiver alguma dúvida, leia, nos procure no hospital, né? Pode procurar vocês também. Pode sim, nós estamos lá no hospital o tempo todo, então se tiver qualquer dúvida, pode chegar um dia na recepção, quero conversar com alguém da equipe de doação de órgãos. A gente atende, a gente conversa, tira dúvida, né? E existem algumas campanhas também que a gente vai estar fazendo. Em setembro tem o mês doador, então tem eventos nos hospitais e a gente vai tentar agora estar saindo para as universidades também para estar explicando, né, deixando as pessoas um pouco mais esclarecidas. Ou seja, é interessante lembrar que a vida é um bem para todos e quando você não precisar mais dos seus órgãos, você pode fazer alguém feliz, né? Exatamente, exatamente. É uma continuidade, né? Você parte, mas você deixa um pedacinho de você aqui. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? De nada. E você pense e converse com a sua família, né? Quem sabe você possa ajudar alguém aí a ter uma vida melhor.